Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos na terceira fase do planejamento estratégico de marketing, etapas 1, 2 e 3. Então vamos começar com os objetivos de marketing. Os objetivos de marketing lidam com duas dimensões básicas, a dimensão produtos e a dimensão mercados. E por que nós começamos amarrando os objetivos através dos chamados objetivos de marketing? Porque uma organização, ela fundamentalmente existe para fornecer algo para o mercado. Não importa se ela é da iniciativa privada, governo, uma ONG ou qualquer outro formato organizacional. Nós, no fundo, precisamos prover algo para alguém. Então, a dimensão produto, ela é fundamental porque nossos objetivos ficam concretos, ficam bem definidos. E a dimensão mercado, porque, em geral, nós não oferecemos esses produtos para qualquer segmento, para qualquer região, para qualquer grupo generalizado de consumidores. Então, a matriz de Ansoff, que nós podemos observar aí na tela, ela é uma forma simples de percebermos quais são essas dimensões em 4 possíveis combinações. Vejamos. Nós temos os produtos no formato existente ou atuais e produtos novos, como também temos os mercados atuais, existentes e mercados novos. Se você observar bem essa pequena matriz, talvez chame bastante atenção o fato de que se nós estabelecemos objetivos, claro, a partir daí, toda uma série de ações estratégicas, táticas, operacionais, no quadrante produtos atuais ou existentes e mercados atuais ou existentes, é muito mais fácil, porque eu estou definindo, eu estou procurando criar relações numéricas em termos de objetivos e as metas associadas em cima do que eu conheço melhor. E uma outra dimensão dessa matriz tem a ver com o que é novo, tanto produtos como mercados, e é a área de maior desafio. Se eu quero partir para coisas novas, tanto no sentido de mercado, clientes, consumidores, como de produtos, obviamente eu estarei lidando com um risco estratégico maior. Então, a matriz de Ansoff nos permite enxergar até o nível de ousadia que estamos dispostos a bancar dentro de um processo estratégico. Quando nós falamos agora das outras duas combinações da matriz de Ansoff, nós falamos de produtos e mercados existentes e falamos de produtos e mercados novos. Uma situação bem conservadora e uma situação bem ousada. Vamos olhar as outras duas possibilidades. Quando nós temos produtos atuais, existentes e vamos para mercados novos. Nesse caso, eu conheço bem o meu produto, mas eu tenho um desafio mercadológico, que é lidar com novas regiões, novos segmentos, novos grupos, novos públicos. Então, eu tenho um desafio intermediário. Eu não estou no mercado em produtos totalmente dominados e eu insiro, então, uma das dimensões nessa variante. A outra possibilidade é quando nós mantemos o mercado existente e vamos para produtos novos. Então, o desafio agora é atender bem a esse público que eu já conheço, inserindo variações de mercado, novos designs, novas situações de atendimento a necessidades. Então, deste modo, ao trabalhar a matriz de Ansoff, nós temos os objetivos básicos do planejamento estratégico sendo enumerados, sendo estabelecidos. E como eu faço isso? Há alguma regra? Há algum procedimento? Há alguma heurística para isso? Não. Mas tudo que nós fizemos anteriormente serve para que nós possamos ter as melhores decisões possíveis. Não há uma regra, mas há, digamos, uma lógica, um processo que te ajuda a dar coerência, a facilitar o processo criativo, a facilitar o consenso entre as pessoas que estão participando desse processo. Executivos, especialistas, pessoas que conhecem melhor a tecnologia, conhecem o mercado. Se nós juntarmos todas essas inteligências, como diz um ditado bem popular, nenhum de nós é mais inteligente do que todos nós juntos. Então, esse conjunto e essa harmonia com criatividade, com bom senso, com o nível certo
de risco que nós queremos ou é possível correr, nos permitirão chegar a objetivos da matriz Ansoff bem adequados. Quando nós olhamos os objetivos a partir da matriz Ansoff, sentimos a necessidade de estabelecimento de objetivos diversos, tais como objetivos ligados à qualidade, pessoas, área financeira, tecnológica, várias outras áreas. Essas áreas compõem a sequência lógica natural para darmos sustentação ao processo de estabelecimento dos objetivos, aquilo que nós desejamos. Com isso estabelecido, nós temos então todo o fechamento das nossas intenções. E vamos aproveitar agora para ver um pequeno vídeo. Preste atenção. Eu não sei como explicar melhor. Vocês são uma equipe. E para vencer, vocês têm que trabalhar unidos. Agora, unidos, patinem. Se cada um for para um lado, todo mundo vai cair. Agora tentem de novo. Muito bem, todo mundo para a direita. Vamos. Quem o nomeou chefe? Todo mundo pra esquerda! Para a esquerda! Olha aí, podem reclamar o quanto quiserem, mas eu não vou desamarrar ninguém enquanto não jogarem como uma equipe. Ah, agora estão aprendendo. Todo mundo junto, comunicação. É isso aí, todo mundo junto, muita força. Força! Agora pra direita, pra direita! Isso mesmo, todo mundo junto, hein? Todo mundo junto. O filme mostra claramente a necessidade de você passar para a sua equipe a maneira de atingir os objetivos. Então, nós tínhamos acabado de falar sobre os objetivos. Então, esses objetivos precisam ser concretizados, nós precisamos dar formato através da ação. A ação vem através das estratégias. Então, nós deveríamos ter muita consciência em função de todo o histórico do planejamento estratégico, quais são as estratégias que fazem mais sentido. Nunca poderemos ter certeza se de fato foram as melhores, mas se a gente estruturou o plano com muita consciência, com boas informações, com a inteligência de todos se agrupando e tendo uma boa diversidade representativa do que nós somos, né, do que a empresa de fato ela é no mercado, como ela atua, nós temos condições de perceber as estratégias que são provavelmente as mais adequadas. Vejamos uma pequena matriz que vai nos ajudar a perceber como analisar melhor a coerência entre os objetivos e as estratégias. A matriz que nós estamos observando, ela correlaciona os objetivos estabelecidos com as estratégias que nós criamos. E também uma validação, porque não adianta eu criar uma estratégia maravilhosa, linda, às vezes aquilo que todo mundo acha fantástico, as pessoas vibram com a ideia de fazer aquilo, mas quando você olha os objetivos, você percebe que aquela estratégia praticamente não ajuda em nada. Se isso acontecer, das duas uma, ou a sua estratégia ela está viajando, é algo interessante, mas que não tem nada a ver, ou então você talvez não tenha estabelecido algum objetivo que merecesse existir no seu plano. Então você deve voltar um passo atrás e verificar se você cria um novo objetivo ou se você elimina aquela estratégia, porque ela não é pertinente ao que nós desejamos. Então, através dessa matriz, nós podemos olhar os vazios na correlação. A gente pode marcar assim um X quando a estratégia tiver a ver com o objetivo, 2 quando tiver mais a ver e 3 quando tiver demais a ver. E ao olhar essas marcações na tabela, naturalmente quando está vazio é porque uma estratégia não se aplica àquele objetivo específico. Se você olhar por colunas as estratégias e por linhas os objetivos e sentir que estão mais ou menos cobertos, é porque você chegou a um equilíbrio adequado. Uma outra questão a ser analisada a partir dessa matriz é que não só é a coerência da matriz, mas também se as estratégias que foram desenhadas, elas são úteis para que a gente possa dar sustentação às informações levantadas no plano. Ou seja, elas são coerentes com os aspectos da análise SWOT, com seus pontos fortes, com as oportunidades que o mercado sinaliza. Eu estou com elas ajudando a superar dificuldades que eu tenho, meus pontos fracos, minhas fragilidades,
e as premissas estabelecidas estão sendo respeitadas, as finalidades do meu plano, as políticas da organização, aos princípios estabelecidos, tudo isso continua como pano de fundo para validação. Então, através dessa matriz e através de associações com etapas anteriores feitas, já realizadas no plano estratégico, nós podemos, sem dúvida alguma, ter uma boa segurança nesse momento. Nós chegamos às estratégias com a certeza ou uma boa expectativa de que o nosso plano, de fato, atende ao que nós esperamos, que ele venha atender para a nossa organização. Vamos agora ao quadro Planejamento de A a Z. Preste atenção, pense a respeito. Focus Groups. A maioria das pessoas opera no piloto automático quando dirige um carro. Ninguém pensa em pôr a chave na ignição, dar a partida ou girar o volante. Ninguém pensa na motivação que leva à ação. Focus Groups é um termo usado para definir pesquisas qualitativas de mercado. O objetivo não é obter respostas claras, mas analisar os sentimentos dos consumidores. A ideia é compreender o que está na psique dos clientes. Uma pesquisa qualitativa baseada na teoria do Focus Groups traz como resultado algumas respostas, nenhum número e muitas perguntas. Através do Focus Groups, sua empresa pode explorar os hábitos de compra do cliente. Por que os clientes estão comprando esta marca? Compreender o perfil do consumidor de cada categoria. Existem diferenças entre donos de gatos e de cães? Saber mais sobre as atitudes dos consumidores. Quem compra produtos dietéticos são doentes ou só estão tentando regular o peso? Distinguir os laços emocionais do consumidor com o produto. Mesmo sendo mais caro, um produto de limpeza vende mais porque é o mesmo que nossas mães usavam? Examinar a imagem da marca. A loja mais antiga da cidade é desconfortável e tem cheiro de mofo ou é confortável como sapatos velhos? Resumindo, as empresas podem usar as pesquisas de mercado para descobrir quantos são os consumidores e quando e com que frequência eles agem. Mas para descobrir os porquês, a ferramenta é o Focus Groups. Vamos agora às táticas. O que são as táticas? As táticas, principalmente em organizações maiores, são os meios que nós temos para ligar as estratégias às ações. As ações são efetivamente o ponto de execução. É ali que você tem a energia alocada, a energia real, o percentual grande executivo do processo. É onde você aloca recurso também. E as estratégias são as visões macro, são as diretrizes de ação. Então, em organizações maiores, nós precisamos ligar essas estratégias, às vezes 8, 10, 12, 15 estratégias, às ações que às vezes vêm às dezenas ou até centenas. Então, quando nós organizamos, a partir das estratégias, os grupos de ações, muitas vezes por áreas setoriais, por departamentos, por funções especializadas, nós estamos falando daquilo que os especialistas chamam de táticas. Então, ao estabelecer as táticas, o que nós temos é uma segurança e uma coerência maior no desdobramento do processo estratégico. Com as táticas estabelecidas, agora fica muito mais fácil você organizar as ações efetivamente e, a partir daí, gerar a orçamentação e validar todo o processo. O que nós fazemos, basicamente, a partir das táticas? Projetos e planos operacionais. Então, vamos começar pelos projetos. Projetos, estruturação e orçamento. Vamos falar um pouquinho do significado de projeto. Provavelmente você deve saber o que é um projeto, mas vale a pena reforçar o conceito. Projeto é tudo aquilo que lida com o novo. É quando eu preciso criar algo novo. Esse algo novo pode ser um produto, pode ser um mercado,
pode ser o domínio de uma tecnologia pela organização, pode ser criar uma área que ainda não existe, uma atividade que ainda não existe. Há várias possibilidades de você realizar projetos no âmbito de uma organização. E o projeto, ele lida com algo que eu não tenho na rotina, eu preciso criar em cima, às vezes, me apoiando em coisas já existentes, mas há uma dimensão temporal, há uma dimensão de recurso. Com o ambiente ficando cada vez mais competitivo, nós temos uma necessidade enorme hoje de trabalhar com projetos. A maior parte das empresas hoje deixou de encarar projeto como uma atividade eventual, como costumava ser, para uma atividade frequente, inclusive criando áreas especializadas nas organizações para lidar com isso. Muitas organizações hoje trabalham com chamados escritórios de projeto, que são setores ou pessoas em tempo parcial ou até total que se dedicam a fazer uma avaliação mais segura dos projetos de cunho estratégico, mas também daqueles projetos menores do dia a dia. Então, ao estabelecer projetos e uma ideia da sua orçamentação, a gente dá uma sequência natural a um dos grandes pontos de apoio para o sucesso do nosso planejamento estratégico. O outro ponto que nós desdobramos a partir das táticas tem a ver com os planos operacionais. Planos operacionais, estruturação e orçamento. Os planos operacionais, eles são execuções que nós já temos prontas dentro da organização, são desdobramentos naturais do dia a dia. Aquilo já existe, apenas eu preciso organizar as ações de uma maneira melhor, fazer pequenos ajustes, eventualmente em linha de produção, treinar pessoas, alocar orçamentos para que se cumpram os objetivos. Não adianta, por exemplo, eu estabelecer uma meta de produzir mais 30% de algum produto que já tem os processos muito bem definidos, se eu não crio as condições para isso. Então, os planos operacionais, eles não trazem novidade, eles trazem uma demanda maior de alocação de recursos, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos em insumos, em logística, mas eles não trazem, digamos, a novidade. Então, a partir das táticas, como nós podemos observar, nós temos dois desdobramentos naturais, os projetos e os planos operacionais. Vamos falar agora de algo muito importante. Nós vimos desde o início do planejamento estratégico, quando nós estabelecemos os princípios, a missão, a visão, até o momento que nós estamos agora, com toda a estruturação para a ação, através de projetos e planos operacionais, uma lógica que foi evoluindo. Aí fica uma questão, será que tudo que eu fiz faz sentido? Muitas vezes, esse orçamento e essa quantidade de ações e projetos é, digamos, impossível de ser cumprido. Por mais que tenhamos tido boa vontade, por mais que a empresa tenha viajado, elaborado, pensado sobre um nível de ousadia que nós não temos, às vezes é inviável. Na prática, as consequências de executar aquilo seriam muito arriscadas para a empresa. Então, nós temos duas alternativas. Se tudo está ok, se tudo tem coerência, eu agora preciso dar uma sequência normal de implementação. Dar, digamos, o acabamento final. Estruturar mais algumas etapas e fechar o planejamento estratégico. Outras vezes, isso não é viável. Nós chegamos a coisas muito interessantes, o grupo foi evoluindo e você pensa assim, puxa, se eu fosse um pouco maior, se eu tivesse a capacidade de ter mais recursos, se eu pudesse ter alguns parceiros nesse processo que eu hoje não tenho, eu poderia, de fato, andar muito mais rápido. Eu poderia evoluir melhor dentro desse mercado. Então, o que fazer nesse momento? Às vezes é muito difícil você romper um sonho, você romper o que um grupo criou com tanta vontade, com tanta garra e acreditando naquilo. Mas, na maior parte dos casos, infelizmente, você tem que retornar um pouquinho e ser um pouco mais conservador. Então, quando os orçamentos associados aos projetos, aos planos operacionais, que é onde nós temos a hora da verdade, é onde a gente consegue mensurar melhor
os efeitos de todo o processo estratégico, quando isso não é aderente, não é pertinente por algum motivo, nós voltamos, em geral, em alguns pontos. Por exemplo, nas premissas, porque as premissas estabelecem aquele referencial a partir do qual tudo mais foi desenvolvido. Ou então, nós voltamos para os objetivos de marketing. Esses são os pontos usuais. Você volta nas premissas, você volta no referencial que você estabeleceu, ou você volta no momento em que você deu números. E aí os números são muito ousados. Para onde você volta é difícil definir. Na prática, a gente olha tudo que foi feito e analisa para sentir aonde que nós levantamos a bola demais, além do ponto que é possível para nós dar conta. Isso feito, a gente volta dando a sequência até novamente estabelecermos projetos, planos operacionais e os orçamentos. E quando isso fica viável, quando isso fica palatável pela organização, nós temos então condições para entrarmos na finalização do planejamento estratégico. Já que nós chegamos a um acordo, a organização bateu o martelo dizendo são esses projetos, são esses planos operacionais, está na hora da oficialização do orçamento geral. Então, o orçamento geral é aquele compromisso que nós assumimos dentro da organização, dizendo que nós temos os recursos criados, definidos, e vamos atrás deles. Vamos atrás através dos resultados da nossa organização ou apanhando dinheiro emprestado, aportando capital de várias maneiras possíveis, novos sócios entrando, fusões com outras organizações, isso aí tudo pode acontecer. Naturalmente, se a gente fala de fusões ou processos que mexam na estrutura societária, isso teria que estar incluído numa opção de plano de negócio. Mas, em geral, o orçamento geral é a peça que serve para a gente estabelecer um novo plano a partir daí, ligado especificamente ao orçamento, lidando com resultados, com sobras do processo e com dinheiro novo. Isso estabelecido, vamos agora para a documentação do processo. A documentação estruturada do planejamento estratégico é uma peça importante. Por quê? Porque muitas pessoas que participam do planejamento estratégico, e esse muitas pessoas não quer dizer numa empresa, digamos, de 1000 pessoas, que você tenha mais do que 50, mais do que 30. Em geral, é um grupo. Então, esse grupo, que percentualmente é pequeno, precisa resumir e colocar em documentos algo que as pessoas leiam e sintam que é o espírito que está por trás da execução. Ou seja, elas precisam compreender o que foi deliberado. Então, é uma outra arte. O que eu coloco nesse documento que usualmente não tem mais do que 30, 40 ou 50 páginas? E algumas organizações até menos. Quando a gente tem uma fartura e uma quantidade de informações que daria para escrever várias centenas ou até milhares de folhas. Esse é um outro ponto que fica difícil, porque você vai restringindo. Quando você está no pensamento estratégico, aquela primeira das primeiras fases do processo estratégico, vale tudo. É um processo muito aberto, é um processo em que você sonha. Depois você vai para o planejamento estratégico, que é o que nós estamos abordando aqui. É aquele processo mais sistemático, mais etapa por etapa, momento por momento. E depois vem a consolidação, quando eu escrevo, quando eu documento. E muitas vezes as pessoas olham o documento e dizem assim, puxa, mas por que estão fazendo isso? Por que escreveram isso? Por que não fizeram de outra maneira? Quem não acompanhou o planejamento, às vezes não sabe que aquilo foi discutido, aquilo foi colocado como opção, mas por razões diversas foi descartado. Então, o momento de documentar, apesar de parecer óbvio para algumas pessoas, é simplesmente escrever, resumir, escolher as informações, não é assim tão óbvio. É um momento que você precisa ter a sabedoria para filtrar e colocar na linguagem mais clara possível para os diversos públicos da organização o que deve ser feito. Clareza, objetividade, síntese, justificativa no ponto certo.
são ingredientes importantes para um bom documento. Bem, documentamos. E agora? Bem, agora precisamos divulgar. Divulgação e esclarecimento. A fase final, que nós consideramos como fazendo parte do planejamento estratégico, é a divulgação, é o esclarecimento, é a publicidade dada ao fato, a publicidade para os públicos certos. Então, nós precisamos criar os mecanismos para divulgar isso. Agora, divulgar e esclarecer o planejamento estratégico não quer dizer necessariamente você pegar aquele documento e divulgar igualmente para todos. Então, precisamos, às vezes, até criar documentos diferentes. Documentos para públicos mais técnicos, até com anexos, que dão suporte a explicações melhores de certos itens, às vezes para acionistas, para alguns grupos societários, outras vezes até para a própria sociedade. Hoje é muito comum também você divulgar balanço social. Então, alguns planos estratégicos têm capítulos especiais que servem para atender algumas demandas bem detetadas, bem localizadas. Então, essa publicidade dada ao documento, dado ao resultado do processo estratégico, é o fato final. É um fato também que merece atenção, não é simplesmente como alguns pensam, não, pega o documento, explica o que é, divulga para todo mundo. Não é bem assim, nós precisamos saber o que dizer para as pessoas para que elas não fiquem com excesso de informação, que elas não compreendam. Isso termina, às vezes, desqualificando para esses grupos o que foi feito estrategicamente. Bem, com a divulgação do plano estratégico, nós encerramos o ciclo de etapas, mas vale lembrar o seguinte, o processo estratégico não se encerra com esse ponto, se encerra um ciclo, se encerra um momento, o cumprimento de um desejo. O processo estratégico continua, então a gente precisa estar atento à implementação, precisamos também perceber melhor os efeitos das nossas decisões e aprender com isso. O processo estratégico real, ele se alimenta da realidade, ele se alimenta das consequências das decisões tomadas. Então, quando isso é feito com segurança, quando isso é feito com os mecanismos para a percepção dos resultados, nós podemos repetir o processo estratégico, realizá-lo de uma maneira mais sábia, saber também aonde houve deficiência, que tipo de informação teria sido útil e que não foi buscada, que informação não foi útil, ou seja, nós aperfeiçoamos os elementos que constituem o processo estratégico. E é isso que nós desejamos. No fundo, o que uma organização faz quando pensa estrategicamente, planeja estrategicamente e age estrategicamente é aumentar as probabilidades de sucesso. É isso que nós queremos. O sucesso das nossas organizações. Esperamos que você tenha muito sucesso na implementação de todo o processo estratégico, não só do seu plano, mas da questão também da postura, do pensamento, ou seja, é toda uma atitude estratégica que, se Deus quiser, você terá muito sucesso na implementação. Mas é importante lembrar, isso exige esforço, exige inteligência, exige dedicação, exige emoção, exige um trabalho em equipe. Muito boa sorte na implementação de seus processos estratégicos. Dica de estudo para o nosso encontro de hoje. O livro do professor Malcolm McDonald, Planos de Marketing, Planejamento e Gestão Estratégica, Como Criar e Implementar, que está nos acompanhando nessa tríade. Bem, o livro é uma excelente referência, mas aproveite para fazer uma reflexão sobre a tríade, Planejamento Estratégico Etapas. O que mais se aplica a você? Ajuste, veja aquilo que é mais pertinente. Então, essa é a nossa dica de estudo.